Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Sandro Costa Informática. Hoje nós vamos falar aí sobre, ainda né, já estamos aí na oitava aula, oitavo vídeo sobre grid layout e vamos falar hoje sobre grid autoflow. Bom, é interessante falar sobre o grid autoflow já de início, como eu faço de costume no início do vídeo, é que imagine aqui somente essa parte aqui, desse lado aqui do vídeo, né? Dessa tela que você está vendo, você vê que eu coloquei aqui uma, duas, três, né? Três elementos aqui que estão em linhas e depois eu coloquei quatro elementos que estão aqui em colunas. Então vamos pensar só nas linhas aqui primeiro. Bom, dependendo do display que você define no elemento pai, os elementos filhos vão se comportar automaticamente de uma forma. Quando os conteúdos eles chegam ao limite do container que você estabeleceu. Então, no caso assim, quando você não coloca nenhum display, ele fica como display block. Então ele já vai colocar os elementos em blocos, né? No caso, por exemplo, do display grid, também ele vai adicionando ali linhas, né, rows. E no caso do display flex, ele vai adicionando colunas, uma do lado da outra. Eu vou mostrar isso aqui na prática, que fica mais fácil de entender, tá? Então vamos lá. Bom, eu já estou com o meu ambiente aberto aqui. Quero lembrar você que se você não tem o seu ambiente preparado assim com Visual Studio Code já instalado, talvez você tenha o seu editor aí para codificar da sua preferência, mas se você quiser desse jeito aqui, eu deixo aqui no card aqui em cima como é que você prepara o seu ambiente, tá? Eu estou utilizando o Visual Studio Code, que é o editor para código aqui da Microsoft, tá? E eu já estou aqui então utilizando também o Live Server, que quando eu clico aqui ele abre para mim a página e tudo que eu faço aqui no Visual Studio Code, quando eu salvo, já aparece aqui para mim na hora, imediatamente ao vivo, ao invés que eu tenha de dar o reload na página aqui, tá? Normalmente você escreve algo no texto, tem que dar o reload aqui, mas com o Visual Studio Code não. E quando você coloca o Live Server, ele já faz isso automático para você. Mas vamos lá. Bom, eu tenho aqui então, certo? No meu HTML, dentro do meu body, eu tenho essa div aqui que é a div pai, que ela segura todas essas divs que estão aqui dentro. Eu vou tirar essas divs, tá vendo? Então eu tenho essa div aqui, ó. Ela está com a classe de grid e dentro eu coloquei essas divs aqui que você está vendo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade isso aqui é uma classe que eu coloquei nela. Coloquei a classe de 1, a classe de 2, 3, 4 e assim por diante foi adicionado aqui nessas divs. E aí eu escrevi aqui dentro, né? No caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Bom, voltando lá então para o meu CSS, para a minha folha de estilo. Quando você não coloca nenhum display, ele fica por padrão como display block, tá? Então eu tenho aqui a minha div, né, grid, que é a div pai aqui, que segura todas as divs, eu coloquei aqui, eu não coloquei nenhum display nela, então ela já está como padrão display block. Então ela cria aqui, no caso, 700 pixels no máximo, então ela vai criando em bloco, né? A div 1, ela preencheu, aí ela coloca a 2, ela preenche, ela coloca a 3 embaixo, ela vai colocando em bloco. É o padrão do display block, né? Tanto que se eu colocar aqui, ó, display block, não vai mudar nada, como você está vendo, tá? Se eu quisesse mudar alguma coisa aqui, eu teria que tentar um float aqui, né? Por exemplo, um float right, para colocar, tá vendo? Na verdade não seria aqui que eu colocaria, desculpa, seria aqui, ó, os elementos filhos, para colocar uma do lado da outra, eu mudaria então a forma como seria, os elementos seriam adicionados, né?
Ou no caso também, vou tirar o float aqui, no caso também eu poderia utilizar um inline block para mudar como os elementos são adicionados, que seria no caso um inline o mais certo, né? Aí ele seria adicionado assim, como você está vendo aqui, tá? Ó. Então, aqui, nesse caso, quando não está inline block, se você reparar bem, ó, eu vou copiar aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo como somente block, lembrando que agora eu subscrevi o que está de cima. Então, olha só, em bloco, ele preenche o meu elemento, no caso aqui, pi, que é o container dele, e ele adiciona a próxima div embaixo, certo? Quando eu deixo, no caso aqui, inline block, ele cria, na verdade, ele adiciona do tamanho do conteúdo mesmo, tá? Tanto que se eu tirar aqui esse padding que eu adicionei, olha o que acontece, tá vendo? Tá do tamanho do conteúdo. E ele vai colocando, no caso, um debaixo do outro, tá? Então isso aqui seria no caso, o padrão, né? Para o display block, ok? Agora, já no caso, eu quero falar sobre isso, que é importante você entender essas coisas, né? Agora, já no caso, por exemplo, do display flex, embora não seja sobre display flex, nem display block que estamos falando, mas é importante você entender, no caso do display flex, ele vai adicionar, no caso, colunas, ó, tá vendo? Uma coluna do lado da outra, ó. Então, se eu quiser, no caso, mudar essa forma dele ir adicionando os elementos, né, o fluxo dos elementos, automaticamente, como coluna, eu poderia utilizar, no caso aqui, o Flex Direction e colocar que eu quero que seja em coluna. Aí ele colocaria também, assim, preencheria o espaço, né, como você está vendo aqui, e colocaria um debaixo do outro. Então, isso aqui também acontece com o grid, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar agora display grid. Display grid, ok? Então, até agora nada mudou, certo? Ele vai adicionando dessa forma. E se eu quiser, no caso, alterar isso aqui, eu teria que alterar também aqui no grid. Tem uma forma de fazer que eu vou te mostrar. Mas eu quero que você observe bem que ele preenche o espaço que foi definido aqui e ele adiciona outro embaixo, certo? Ainda que eu tivesse aqui, no caso, um grid template column, por exemplo, um FR, eu coloquei duas colunas agora, certo? Repare, como eu defini somente duas colunas, então ele colocou a div 1 aqui, a div 2, eu só coloquei duas colunas, certo? Então, como não tem a próxima coluna, então ele vai adicionar embaixo, div 3, div 4, não tem a próxima, ele adiciona embaixo. Se eu colocar aqui mais um FR, então ele vai até a terceira, tá vendo? Mas uma vez que ele chegou ao final do container aqui, ele vai colocando embaixo, certo? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Existe uma forma de você alterar isso aqui. E como é que você vai alterar isso? Você vem aqui e coloca, no caso, grid, auto flow. E você coloca que você quer que seja coluna, tá? Agora, ao invés de ele adicionar linhas que preencham aqui o container, ele vai colocar colunas. Olha só. Tá vendo? O interessante também, é interessante também você saber que, como eu estabeleci aqui, né, que é colunas, se eu pegar e colocar mais itens aqui, ele vai estourar o meu container. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou copiar, vai dar até repetido, mas só para você ver, ó, eu vou dar até um espaço a mais aqui, colocar mais divs aqui. Ele começa a estourar o meu container, tá vendo? Olha só, ele estoura o container. Ainda se eu colocasse mais, ele também estouraria mais ainda o container, tá? Se eu colocasse aqui, ó, eu peguei um só, vou colocar mais. Ó, vou copiar tudo isso aqui e vou adicionar mais aqui, ó. Por que tá vindo só um só? Tô copiando tudo.
copiando tudo aqui. Ó, vou copiar tudo isso aqui. E vou colocar aqui debaixo. Olha lá. Agora sim. Quero que você olhe só. Olha como ele estourou o container aqui, tá vendo? Então, existe uma forma de você resolver isso aqui, tá? Como você poderia resolver isso? Você poderia vir aqui, por exemplo, e colocar agora grid template rows. A gente não colocou aqui as colunas. Vamos supor que eu quero aqui um EFER, né? Mas eu quero então, no caso, mais duas linhas de um EFER. Tá vendo? Eu poderia resolver dessa forma aqui. Eu posso colocar mais uma, se quiser. Mais um EFER, por exemplo. Tá vendo? Ele vai adicionando, ó. Se eu colocar mais, ó. Olha lá, tá vendo? Então, é uma forma, né? Uma das formas de você resolver esse problema aí, tá? É possível também você estabelecer aqui, ó. No caso, eu não coloquei aqui grid autoflow column, coloquei, né? Aí depois eu coloquei aqui, no caso, as minhas linhas, né? Então, tudo bem, eu tenho aqui as minhas linhas. Vou até colocar o grid autoflow lá embaixo, aqui, ó, para te mostrar. Agora, eu também posso colocar aqui, ó, o grid template column, certo? E aqui eu posso colocar colunas, por exemplo, se eu quero que alguma coluna tenha um tamanho específico. Por exemplo, se eu colocar aqui 120 pixels, tá? 120 pixels, uma coluna vai ter 120 pixels, certo? Então uma tem 120, ó. No caso aqui, eu vou colocar aqui um pouco mais. Vou colocar 200 pixels, para dar uma diferença bem grande, ó. Então, ó, olha só. Essa primeira, ela tem 200. Essas daqui de baixo acabam tendo 200, por quê? Porque não tem como, né? Essa ter 200, aqui embaixo cresceu junto a coluna. Então, aqui, os elementos aqui, eles vão crescer junto também, tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar esse monte de que eu coloquei aqui, vou deixar só até 7. Eu vou tirar também, no caso, agora, as minhas linhas, que eu quero te mostrar uma coisa que eu não mostrei, tá? Olha só. Eu coloquei agora aqui, ó, então, eu coloquei que eu quero que seja em coluna, certo? Agora, eu não tinha colocado, ó, o grid template column. Vou tirar para você ver, certo? A gente tinha feito o quê? A gente tinha colocado aqui, ó, display grid, tá em bloco, tá? Então, ele preenche o container com rows, com uma linha, e aí ele adiciona outro de baixo e outro de baixo. Esse aqui é o fluxo automático do grid. Mas eu não quero que seja assim, então fui lá e coloquei o grid autoflow e diz que eu quero que seja em coluna. Então, agora ao invés de ser em rows em linha, ele colocou em coluna, certo? Ainda assim, eu posso vir aqui e colocar grid template column e fala, não, mas eu quero que a minha primeira coluna tenha 200 pixels, por exemplo. Olha só. A primeira tem 200 pixels, certo? Eu posso tirar esse máximo de 700 aqui e colocar, no caso aqui, 100%. Um exemplo, tá? Olha só. Aí vai ser do tamanho que for aqui, que tiver a minha página aqui, ó, tá? Ó, conforme eu coloco aqui, ó, ele vai crescendo aqui, ó, 100%. Agora, olha só, eu coloquei que o primeiro, nesse caso, tem 200. Eu poderia colocar, eu vou voltar aqui, o Max Edit de 700 pixels, tá? Vou colocar 700. Eu poderia colocar aqui, no caso, também um Minmax, ou melhor, o Repeat. Repeat, eu poderia colocar que eu quero que repita, por exemplo, duas colunas de 200 pixels, por exemplo. Então, repetiu duas de 200. Né? Olha só, duas de 200. Eu poderia também, poderia colocar aqui Minmax, por exemplo, né? Que eu quero que tenha no mínimo, vou colocar lá 150 pixels, ok? E no máximo de alto. Então aí eu teria aqui no mínimo de 150, no máximo de alto, como você está vendo aqui, tá?
Olha só. Então seria possível colocar 140, ó, 140, 130, por exemplo. Então, ó, repeat 2. Então, quero que as duas primeiras sejam no mínimo de 130 pixels, no máximo de alto. É um exemplo que eu dou aqui, tá? Então, aí a gente fica aqui com o grid AutoFlow. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.